Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos com a graça e a paz. Querido, está nas minhas mãos aqui a Bíblia, a boca de Deus, a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz, no livro do profeta maior, Isaías, no qual profetizou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isaías diz que um filho nos nasceu e o seu nome será chamado Maravilhoso, Príncipe da Paz. Enfim, aquilo que Isaías falou, nós vamos profetizar na tua vida, porque em Isaías 38, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a eles Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Eita! Querido, essa passagem no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, ela nos mostra a respeito de uma profecia no qual o Senhor entregou para o profeta Isaías, e diante do palácio do rei Ezequias, e liberasse esta profecia. A profecia que Isaías liberou para o rei Ezequias era uma profecia de morte, no qual ele morreria e não viveria. E quando o rei Ezequias recebe esta profecia que ele ia morrer, a Bíblia diz que imediatamente ele coloca o rosto sobre a parede e ora ao Senhor. Nós sabemos que a oração, ela é uma alavanca que ela move a mão de Deus. A oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração é um meio de nós chegarmos a Deus com as nossas petições. E a profecia que Deus mandou o profeta liberar para o rei não era uma profecia de prosperidade, não era uma profecia que ele ia ter muitos bens, muitas riquezas, ia conquistar palácios, reinos, não. A profecia era simplesmente de morte. Querido, se põe no lugar deste rei, ao receber um profeta no seu palácio. Quem sabe que naquele dia o profeta não queria entregar uma profecia de morte, queria entregar uma profecia que ele ia viver bem, ter a sua casa, a sua família, tudo do bem e do melhor. Só que a profecia não foi desta maneira. A profecia é que ele ia morrer. Mas por que, pastor, que o profeta iria morrer? Vamos continuar o texto. E disse: ah, Senhor, lembra-te e peço de que andei diante de ti com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Meu Deus, meu Deus. Meu querido, ele coloca o rosto sobre a parede e chora muitíssimo. Não foi pouco o choro desse rei, porque Isaías estava vivendo uns dias terríveis sobre a sua casa, no qual o teu filho Manassés, criado no reino, criado no palácio, criado na liturgia da palavra. E a Bíblia vai nos dizer
que Manassés, filho do rei Ezequias, foi o pior rei que existiu em Israel. Tudo que o seu pai lhe ensinou, ele fez o contrário. Tudo que o rei Ezequias, seu pai, lhe ensinara, ele simplesmente fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz, por ele fazer mal aos olhos do Senhor, pegou-lhe uma lepra em sua testa. Pegou uma lepra em sua testa. E voltando dentro do texto, eu vejo o rei Ezequias com grande crédito diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que ele coloca o seu rosto sobre a parede e chora muitíssimo. Querido, a palavra de Deus nos diz que um coração aquebrantado, o Senhor não resiste um coração aquebrantado. Quando nós aquebrantamos nosso coração diante de Deus, até aquilo que é para dar errado, o Senhor faz dar certo. Porque uma coisa é Deus conhecer o teu coração. E outra coisa é você conhecer o coração de Deus. Como Deus é conhecedor de todas as coisas, porque tudo está nu e patente diante dos teus olhos. Aleluia! Eu quero dar continuidade ao texto, que ele diz assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, olha, Isaías entregou a profecia e já estava saindo do palácio, já estava de caminho para a rua, quando o Senhor fala assim para Isaías. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Aleluia! Olha para cá, minha irmã, olha para cá, meu irmão. Deus tem ouvido a tua oração. Se você acha que Deus não está respondendo, se você acha que Ele virou as costas, se você acha que a tua oração não tem saído do teto da tua casa, olha para cá, que eu quero profetizar agora. Deus está trabalhando em silêncio. Muitas das vezes a tua oração não está sendo respondida nesse momento, nesta hora, nesse dia. É porque Deus está caprichando para te dar o melhor do que Ele prometeu na tua palavra. A tua oração está sendo ouvida sim, mas é no tempo determinado por Deus. É no tempo que Deus vai descortinar aquilo que está oculto e escondido para te entregar nas tuas mãos. Olha que a palavra de Deus está dizendo, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Será que Deus não compadece de um coração triste? Será que Deus não se compadece de você que tem orado, que tem pedido a Deus? Muitas das vezes nós achamos que tá demorando. Muitas das vezes nós achamos que não vai acontecer. Mas tudo tem um tempo determinado debaixo desse céu. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de arrancar o que plantou, tempo de chorar, tempo de rir. É tempo para todas as coisas. E qual o tempo que você está vivendo hoje? Será que é o tempo de Deus? Será que é o tempo de Deus que você está vivendo hoje? O tempo Cronos, olha para cá. O tempo Cronos é o tempo cronometrado pelo homem. Mas o tempo Kairos,
que é o tempo de Deus, tudo na hora, no tempo, na hora, na medida certa, há de acontecer, como aconteceu na vida do rei Ezequias. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha aí. A profecia que o profeta liberou naquele dia era uma profecia de morte. Deus muda situações. Deus muda predestinação. Deus muda aquilo que está para ser mudado, conforme diz a palavra dele, para dar vitória a um servo teu. Se possível, Deus coloca o céu aqui na terra e a terra lá no céu para dar vitória aos filhos seus. Por isso é que Deus acrescentou mais 15 anos da vida de Ezequias. A profecia era de morte. Só que toda maldição, Deus se transformou em bênção. Toda morte, Deus transformou em vida. Eu não sei como está sendo a sua vida, nesse exato momento que você está ouvindo essa mensagem. Mas Deus diz que vai acrescentar algo que está faltando na tua vida. E aquilo que está demais, Ele vai tirar. Ele vai tirar o que está demais. E vai acrescentar o que está faltando. Eu não sei se é o seu dia de vida, eu não sei se é bênção dentro da sua casa, mas Deus sabe de todas as coisas, que tudo está no controle, na palma das suas mãos. E ele diz mais assim: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e a defenderei esta cidade. Oh, aleluia! Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Deus é tremendo, Deus é fiel, Deus é perfeito. Nada fica de segundo plano com Deus. A palavra que ia acontecer na vida do rei Ezequias era que ele ia morrer. Que ele ia morrer. Que profecia, que palavra profética que o profeta falou com ele. Olha, arruma a tua casa, coloca a tua casa em ordem, você vai morrer. Será que esse profeta chegasse nos dias de hoje, ou outro profeta chegasse nos dias de hoje numa grande igreja, dizendo para o pastor presidente que ele ia morrer, que ele colocasse a sua casa em ordem, que ele ia morrer? Como esse pastor ia receber essa profecia? Dizendo que ele era carnudo? Dizendo que ele estava na carne? Dizendo que não era de Deus? Como esse profeta ia receber esta profecia? Porque os profetas atuais, os profetas do dia de hoje, estão entregando chave de casa, estão entregando casamento, estão entregando portas abertas, estão entregando que Deus tem se agradado das suas orações, a pessoa toda ruim, toda torta diante de Deus. Ei, o Espírito Santo é em forma de pomba, não é em forma de urubu, para receber carniça, não. Ah, desceu, aleluia! Então, a profecia foi essa, que ia morrer, não ia viver. Diante de um rei, não é diante de um qualquer que estava perambulando pela rua, não. Deus mandou ele adentrar dentro do palácio e chamar o rei e apontar para o rei que você vai morrer. Ei, Ezequias, rei Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Esta casa ali era a casa material e a espiritual. Deus vai colocar a tua casa material, que está uma bagunça.
Satanás tem anos e anos se andando nesta casa, Deus vai colocar em ordem. A tua casa espiritual, Deus vai colocar em ordem, que você entra e sai da igreja da mesma forma que você está entrando, você está saindo, você não está sentindo nada, porque a tua casa espiritual está faltando Ele. Ele, Jesus Cristo, está faltando nessa casa espiritual. Porque nós vemos nos dias de hoje, profeta de todos os jeitos, profeta do Pix, profeta da conta, profeta do like, profeta do compartilhamento. Hoje nós vemos profeta da água, do azeite, do sal, da rosa, do envelope. Hoje nós vemos profeta de todos os jeitos, mas não vemos os profetas dizer, olha, coloca a tua casa em ordem. Como diz Apocalipse, eis que conheço as tuas obras. É o que Deus conhece, é a minha obra, é a tua obra. Porque tem obra que o Senhor não tem agradado. Hoje, vivemos hoje como se os profetas pregam para agradar, vivem para agradar por causa de agenda, senão fulano não vai me colocar no cartaz, senão fulano não vai me convidar para pregar. Irmão, nós não vivemos de vista, nós vivemos de fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas é os fatos das coisas que você espera. O profeta Isaías simplesmente mandou o rei colocar sua casa em ordem. Você teria coragem, diante do presidente da República, seja quem for, pedir para colocar a casa em ordem porque vai morrer? Diante de um pastor presidente de uma grande igreja, você teria coragem? Pois o profeta Isaías teve coragem de adentrar no palácio do rei Ezequias e pedir para que ele arrumasse a sua casa. O que está faltando nos nossos dias é profeta verdadeiro, é profeta que vive o que prega e prega o que vive através das santas escrituras. Porque quando eu vivo da palavra, pela palavra, eu tenho certeza que Deus que está usando através da palavra. Eu não preciso de like, eu não preciso de pix, eu não preciso disso. Eu preciso simplesmente que o Senhor me dá graça para ser o pregoeiro da palavra dele, para ser o pregoeiro da verdade. Doa quem doer. Coloca a tua casa em ordem. Que palavra profética. Meu Deus, quando eu olho assim, o que eu tenho que colocar em ordem? A casa. Porque a casa é o fruto de tudo aquilo que você viveu a vida inteira. E muitas das vezes tem desmoronado, porque tu não tem cuidado dos seus. Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será e tudo te irá bem. A tua casa, a tua esposa, será como videira frutífera à roda da tua mesa, e teus filhos como rebento de oliveira. Eis que será feliz o homem que teme ao Senhor. Isaías mandou a profecia na lata. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. E o que você vai colocar em ordem para que o Senhor te dê aquilo que você está pedindo? Comece pela tua casa. Porque dentro da tua casa, você tem que ser um profeta. Dentro da sua família, você tem que ser um homem, uma mulher de Deus. Para quando alguém falar, olha, esse eu conheço, esse viveu assim, esse fez isso. Mas o Senhor o transformou e hoje é um homem de Deus. Então coloque a tua casa em ordem, para quando você for falar com a sua família, ele falar que verdadeiramente esse tem testemunho, essa tem testemunho. Coloque a tua casa em ordem.
Queridos, estamos chegando ao final dessa mensagem. Coloque a tua casa em ordem. Como é difícil nos dias de hoje, que estamos vivendo hoje. O modernismo, a internet, o 5G, tantas coisas diante dos nossos olhos, que às vezes nos desviam para o mal. Mas aquele que tem a palavra de Deus, que anda nos seus caminhos, que teme ao Senhor, pode mostrar, pode ver o que for, que ele não vai se desviar, porque a sua casa está em ordem, porque a tua vida espiritual está em ordem com Deus. Então, nos dias de hoje, a palavra que eu quero deixar, coloque a tua casa em ordem. Comece agora, comece arrumando aqui, ajeitando ali, tirando dali, colocando aqui, porque assim será a tua vida. E Deus vai acrescentar não só 15 anos, não só o que está faltando, mas muitas coisas que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e coloca a sua casa em ordem. Esta é a palavra de hoje. Eu quero orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra também está servindo para mim, para me colocar a minha casa em ordem. Porque muitas das vezes o diabo vem e bagunça. E continua bagunçando. E a gente acha que está tudo bem, porque vem o comodismo. Senhor, toca nesse homem, toca nessa mulher para colocar a sua casa espiritual em ordem, a sua casa material em ordem, porque estamos vivendo dias maus, dias terríveis, dias no qual o Senhor está às portas. Ah, Senhor, então contempla o coração desse homem, dessa mulher, dá vitória a teus filhos, dá vitória a tua filha, esse que tem chorado, esse que tem apregoado a tua palavra, mesmo sem força, não tem negado o seu nome. Senhor, muito obrigado pela minha casa, pela minha vida, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fica conosco no dia de hoje, porque assim eu oro e já te agradeço no santo e sagrado nome do Senhor Jesus, que vive e reina para tudo sempre. Amém, amém e graças a Deus. Amém, querido. Faça assim com essas mãos abençoadas que eu estou abençoando a tua vida agora. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos que aguarda a vinda de Jesus, que está muito próximo. Que todos juntos diga amém, amém. Diga graças a Deus. Amém, querido? Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, do canal Atalaia de Cristo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Louvado seja o Eterno.